Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de proteção de dados pessoais e sensíveis. Para esse papo de hoje, eu estou aqui com o Wesley e com o Calado. Eu sou o Wesley Alves, Technical Leader aqui da Security AI. Eu sou Felipe Calado, Solutions Engineer da Security. E eu sou o Vlad Amarante, diretor regional da Security para a América Latina. Bem, nós vamos falar então de proteção de dados pessoais e sensíveis. Creio que o principal pauta disso aí é o LGPD, né? E, no nosso ponto de vista, o ponto mais importante e que driva todas as ações da empresa é a proteção de dados pessoais, é a atenção aos direitos do titular, é o entendimento da coleta e processamento dos dados pessoais. Então, eu ponho aqui já como ponto central você. Todos nós somos titulares de dados e, desde 18 de setembro, temos nossos direitos ampliados. É claro que existem alguns segmentos da indústria, como varejo, financeiro, saúde, educacional, que já tinham regulações ou já estavam muitas vezes mais atentas a esse tema de relação com o consumidor ou um público, né, B2C. Mas a LGPD, nesse momento, se aplica a todos os negócios, todos os tamanhos de empresa e a todas as pessoas aqui que têm novos direitos. Com a LGPD já vigorando há tanto tempo, é uma reflexão também, né, o que isso mudou na sua vida, nas suas atitudes, na sua consciência de proteção dos seus próprios dados, dos seus familiares, amigos, e dentro das empresas o que elas já conseguiram aí se adaptar com relação a essa nova realidade. E vale ressaltar que quando a gente fala que é você, na verdade a gente está falando que qualquer titular, então você, seu vizinho, sua mãe, seu sobrinho, todos são pessoas que podem exercer o seu direito a partir de hoje. Por exemplo, você talvez tenha dúvida, será que eu tenho um dado pessoal em alguma empresa? Tem meu cadastro lá? Você tem direito de perguntar, um direito de confirmação, né? Se tiver, quero saber quais são os meus dados, quero saber se foi compartilhado com alguma outra empresa, quero corrigir meu dado, quero eliminar. Então, tem tantas coisas que uma pessoa poderia se manifestar. E é tão interessante esse tema, no meu ponto de vista, porque se alguém realmente tiver a motivação de entrar em contato com a sua empresa, é algo que ele tem que ter uma boa experiência, né? É uma questão de marca, uma questão de atendimento ao seu cliente. E quando isso acontece, né, dada a motivação da pessoa, seja por qual canal ela tiver à disposição, começa então um desafio que se vê presente em muitos clientes que a gente fala, que é preciso recepcionar esse pedido, por qual canal de comunicação a pessoa vai entrar em contato conosco. É um fale conosco, é um formulário no site, É um e-mail, um e-mail, um telefone, né? Política de privacidade sempre tem um e-mail lá, entra em contato, privacidade, o que já é bom, porque muitas vezes você abre sites que não tem nem onde entrar em contato. O que dificulta muito, e isso, se você não tem, é uma preocupação para você. Isso. E, claro, ferramentas como a nossa, que você cria uma estrutura, né, que recepciona melhor essas requisições. Mas seja como for, chegando um pedido, alguém se manifestando, você precisa identificar essa pessoa. Existe um tema de segurança aqui de cara, porque eu posso, por exemplo, dar acesso a dados para alguém que se passa por outro. Então, eu preciso identificar bem esse titular. Feito isso, recepcionei o que ele quer, né? Preciso entender se nós temos os dados dele, por que eu tenho esses dados, e correr, porque o prazo, né, 15 dias para responder essa pessoa com toda a acuracidade e completo, né, com todo o detalhamento que se faz necessário, seja para acesso a dados ou considerações referentes à eliminação de dados ou retificação de dados. Então, muito desafio aqui do como fazer. Ô Vlad, tem um desafio maior ainda. Como é que eu vou controlar o que é não estruturado? Então, eu tô falando aqui de uma planilha, um Excel. Imagina para o time poder buscar isso no Office 365 hoje, ou no seu servidor de arquivo que tem uma série de informações. Imagina o desafio que é você buscar esse dado. E no ponto de vista de quem está atendendo a requisição, por exemplo, o pessoal de privacidade ou quem está, né, atendendo esse titular, o que você está falando, né, é uma coisa que talvez nem eles tenham acesso. A pessoa, o próprio a DPO ou pessoas do time não têm acesso a esses dados. Então, como é que ou seja, o time de TI vai acabar tendo que copiar os dados ou mandar para ele um fragmento de dados? É uma coisa técnica e muito desafiadora aí para muitos clientes. Aproveitando esse tema, né, de todo esse desafio de entender quem solicitou os acessos, que tipo de dados a gente tem dessa pessoa, onde a gente tem esses dados. Utilizando a plataforma da Security, a gente tem aqui um ponto único de contato com esse titular, um formulário facilitado aqui com todos os direitos já da LGPD disponibilizados. Ele pode solicitar acesso aos dados, eliminação, retificação dos dados. Esse formulário é seguro, a gente tem formas de identificar esse titular, que é um dos desafios mostrados ali pelo Vlad, comentado aqui pelo Wes.
a gente precisa identificar esse titular para que a gente não disponibilize os dados de uma pessoa para outra que esteja se passando por ela. Como é que a gente faz isso? A gente tem algumas formas, por exemplo, a validação da conta de e-mail que esse titular nos envia através desse formulário. Ele recebe um e-mail, uma mensagem, e ele garante acesso a essa conta que ele disponibilizou. Outra forma da gente fazer essa validação é utilizando entidades aí que são especializadas em validação de identidade, através de uma forma... Sim, foto. Exato, a biometria facial e etc. A gente consegue validar esse titular e garantir que a gente está enviando esse dado solicitado para a pessoa que realmente é dona dessa informação. Isso é um tema que, para empresas que já recebem requisições ou têm, vamos supor, alguns segmentos, né, tipo varejistas e tal, que naturalmente têm recebido já mais requisições, esse ponto aí da validação um pouco mais automatizada, mais sofisticada, com selfie e tal, é o que a gente já implementou, né, e se prova muito importante aí nessa segurança adicional. É claro que tem empresas também que, vamos supor, não receberam muitas requisições ainda, ou até nem receberam. Mas, de qualquer maneira, ao menos ter um formulário como esse, uma forma de contato fácil e clara, para aquela pessoa que quiser se manifestar, está aqui, fácil e simples de entrar em contato, já é um bom começo. É uma forma de mostrar até para o titular, para o cliente dessa empresa, que a gente se preocupa com a privacidade e a gente está ligado aí nessa questão. Recebido, então, a solicitação através desse formulário, ela é registrada em formato de ticket dentro da nossa plataforma, aqui já com um workflow pronto para ser atendido, o tipo de direito que foi exercido. Automaticamente, após o recebimento, a plataforma também tem a capacidade de já startar uma busca desses dados do titular em todas as fontes de dados conectadas. Aqui a gente vê isso em formato de tarefas. É importante frisar que a gente tem a capacidade de se conectar com fontes de dados estruturadas, não estruturadas, em cloud ou on-premise. É legal mostrar que, então, a gente tem as tarefas, a partir do momento em que essa informação é encontrada, essa tarefa é registrada, cabendo aqui a equipe de privacidade ou de PO somente validar se essas informações encontradas são realmente as informações do solicitante. Esse é um ponto que a gente tinha comentado, que evita mandar arquivo por e-mail, outras formas inseguras. E aqui já está separadinho, marcado os dados, já facilitou esse trabalho. Vale dizer que isso daqui tudo foi feito pela inteligência artificial. Então você não precisa manualmente ir lá naquele PDF ou buscar esse dado manual. Nós temos essa capacidade. Então facilita o seu dia a dia, sem dúvida nenhuma. Isso é bem importante porque as pessoas que tratam esses tickets nem sempre são pessoas de tecnologia e nem sempre têm essa interface facilitada com as fontes de dados que armazenam essas informações. Então, contar com essa capacidade de busca automatizada e aqui já a separação certinha das informações que foram encontradas já com os tipos de elementos de dados vai facilitar muito a vida dessas pessoas e o cumprimento da lei. A gente sabe que a LGPD ela estipula aí prazo de 15 dias para atendimento das requisições. Ter isso de uma forma facilitada e ágil, com certeza vai dar um melhor serviço para o cliente, né, para o titular. Com certeza. Legal, a gente já viu aqui uma fonte de dado não estruturada e também fontes de dados estruturadas com os reportes já prontos, simplesmente para a gente validar e entregar essa informação para o titular. Existe também essa visão que é muito interessante, se quiser mostrar, de explorador Sim. de dados, que sumariza isso bem, né? Legal, a gente tem aqui informações gráficas sobre a residência desse titular, onde a gente tem informação desse titular armazenada, e aqui fisicamente onde essas informações estão armazenadas, inclusive na questão da legislação isso é bem importante, porque existir armazenamento de dados de titulares brasileiros, talvez em outros países, seja relevante para a empresa, a gente tem esse tipo de visibilidade. Aqui embaixo, o sumário de dados pessoais por tipos de elementos de dados e a quantidade de vezes que esses dados apareceram aí dentro dessas fontes que a gente encontrou. Aqui, um link entre os tipos de elementos de dados, as categorias, o objeto, aqui o formato do arquivo em que a gente encontrou, em qual fonte de dado a gente encontrou, se foi SAS, se foi on-premise, se foi um SQL, e a localização física dessas informações, aqui no caso, Brasil e Estados Unidos, nesse exemplo. O elemento de dado ele está mascarado através de um hash. A gente salva, então, na cloud somente esse apontamento para essa informação que foi encontrada.
Isso é bem importante no tema de segurança de dados. Levando em consideração, então, que a gente já validou a identidade desse titular, já buscou pelas informações desse titular em todas as fontes de dados conectadas, é importante também informar esse titular o motivo, o porquê a gente tem esses dados e como a gente trata esses dados. Aqui, nesse ticket, a gente faz interface também com o Data Mapping, podendo escolher os processos disponíveis e ligar esses processos às informações do titular, já oferecendo para esse titular o tratamento relacionado aos dados coletados. Vale comentar que, se for acesso a dados, o titular acaba recebendo, por exemplo, um PDF sumarizado, uma resposta bem amigável. E se for outro tipo de requisição, como eliminação e tal, também respostas são preparadas para enviar. Que tipos de dados pessoais a sua empresa armazena, ou até mesmo poderia ser encontrado no seu ambiente? São dados que a lei até se agrega aqui entre dados pessoais e dados sensíveis, que são ainda mais importantes de se controlar. E se entrar num nível mais detalhado ainda, quantas centenas, talvez, de tipos de dados a empresa pode, de repente, ter coletado ou estar processando? Vou mostrar um pouco aqui dos tipos de elementos de dados que a gente tem já disponível de forma padrão, default já pela plataforma. Hoje a gente descobre mais de 140 tipos de elementos de dados e vale destacar aqui que Brasil também é um dos focos da nossa plataforma. A gente consegue descobrir CPF, CNPJ, Carteira Nacional de Saúde e, além disso, é importante frisar também que a gente disponibiliza uma forma de agregar, de adicionar tipos de elementos de dados customizados. Vocês podem adicionar aqui como regex, dicionário ou palavras-chave, por exemplo, um número de funcionário, um número de cliente e, a partir dessa adição, buscar também esse tipo de elemento de dados em todas as fontes conectadas, fazendo o link dessas informações com a identidade do titular. Além dos mais comuns, como CPF, CNPJ, a gente também descobre alguns meio inusitados, por exemplo, a cor do cabelo, cor dos olhos, orientação sexual, a religião, etnia, com o URL de Facebook, LinkedIn, PIN. E tem outro no Brasil também, nome de rua, nome da rua da pessoa, todas essas coisas que ele já ajuda a detectar. É bem legal a capacidade do produto de forma pré-definida de descobrir essas informações. E existe a capacidade de adição, de customização da plataforma para fazer essa descoberta. E outra coisa que eu queria comentar é que, falando com clientes, ou até importando aí data mappings, ou entendendo um pouco mais do cenário tecnológico, é claro que existe um foco grande em dado estruturado, em bases de dados, em aplicações de CRM, e-commerce, ERPs, RH, quase sempre são sistemas, bases de dados ou soluções SaaS aí de dados estruturados. Mas quem nunca exportou um relatório, criou uma planilha, criou arquivos que também contém dados pessoais, ou é parte de um processo de negócio, gravar em arquivo e tal. Então, existe um grande volume de dados não estruturados, que também contém dados pessoais, e aí, possivelmente, com baixíssima visibilidade desse tipo de dado. E podem estar aqui em banco de dados, em Big Data, em soluções de marketing, storage, servidores de arquivos, sistema de comunicação, de colaboração, Slack, e-mail, tantas coisas, poderiam armazenar dados pessoais. Outlook, Gmail, que é tão comum. Já pensou a quantidade de dados que você tem dentro de cada uma dessas plataformas? É surreal. Perfeito. E os dados, então aqui dentro da empresa, acaba que você tem uma grande diversidade de tipos de tecnologias. SaaS, IaaS, cloud, ou on-premises também, soluções legadas de gerações atrás ou supernovas. Então isso aqui muda muito. E os dados são repassados a terceiros, que por sua vez também usam sistemas e tal. Então essa disseminação de dados entre a sua infraestrutura, usando operadores, usando nuvem, terceiros, é algo que também vale a pena destacar. E, por exemplo, desse cardápio aqui, dessa diversidade de tecnologias que a gente vê por aí, você tem aqui Amazon, Azure, Google, Oracle, cada vez mais presentes aí no ambiente das empresas, soluções de SaaS das mais diversas e on-premises. Isso aqui é aquela situação do multi-cloud. Inclusive, muitas vezes, nuvem que já é adotada de forma sancionada e estamos investindo em trazendo mais carga para a nuvem, mas que falta um pouco dessa conexão entre a inovação tecnológica, a disseminação de novos ativos lá, versus o que estava documentado no ponto de vista lá dos roupas, do catálogo de processos, da documentação das atividades de tratamento, que o DPO, ou o time de privacidade, estava mais atento. Então, isso a gente vê já uma maior sinergia, mas ainda assim, certa desconexão, onde se criam novas fontes de dados versus o que se conhece e qual o status de risco e tudo isso.
Na Security a gente tem uma capacidade imensa de fazer essa conexão com as fontes de dados. Existem mais de 200 fontes de dados disponíveis para serem conectadas hoje, aí nos temas variados, como on-premise e SaaS, fontes de dados estruturadas, como bancos SQL, MySQL, Oracle, fontes de dados não estruturadas, como um file server, on-premises, um Google Drive e um OneDrive, outras já citadas até pelo Wes aqui, o Outlook, o Gmail. Esse é um tema bem legal da gente abordar. Essa uma pesquisa de satisfação de cliente no SurveyMonkey. Tem SurveyMonkey aí? Tem, opa. Não, eu acho que até mais do que isso. Vamos SurveyMonkey. pensar aqui em plataformas, por exemplo, que são complexas. SAP. Que muitos clientes possuem SAP. Qual a importância do SAP para a empresa? É o ERP. Exatamente. É só onde a empresa tem uma quantidade de dados. Salesforce. Só SAP. A gente está falando de ECC, SuccessFactors, entre outros. Será que a gente suporta Spark? Suporta. Procura aí. Então, para todas as soluções que você possui hoje, você tem essa capacidade de conexão. Então, é uma suportabilidade. E a gente trouxe alguns nacionais. A gente falou também de ferramenta... de nacionais é legal. Coloca um exemplo aí para a gente ver. ClickSign. ClickSign, de assinatura de documentos, foi pedido de cliente, inclusive. A parte de colaboração, por exemplo, que a gente falou lá, um Slack, um Trello, coisas assim, né? Que são muito comuns também. Então, aí, dando exemplo aí de diversidade de tecnologia que se vê por aí. São 240 tipos de conectores. Legal que todas essas fontes de dados conectadas, elas são ligadas também ao nosso data map. A partir do momento em que a gente se conecta a essa fonte de dado, ela entra como um ativo. E feita a descoberta dessas informações, desses dados de titulares, eles aparecem também nesse detalhamento do ativo, como elementos e tipos de dados descobertos. A gente consegue ligar esse ativo ao processo, fazendo o registro desse processo, de toda essa atividade de tratamento, trazendo aqui a informação de base legal, tempo de retenção dessa informação, e ligando os ativos aos processos e fazendo, então, essa visualização até de forma facilitada em mapa, para conhecer esse ciclo de vida, de que tipo de informação a gente coleta, onde a gente coleta, por onde ela é processada, armazenada, se é no contexto interno da empresa, se é no contexto externo de um fornecedor. A gente tendo essa visibilidade, a gente garante que o processo está acontecendo de acordo com o que foi estipulado, com o que foi previsto. A LGPD menciona esse tema das medidas de segurança, no foco aí na proteção dos dados pessoais. E eu acho que, ao ter visibilidade, a empresa pode movimentar dados, pode revisitar processos, pode até apoiar alguns temas de inovação, de melhoria dos seus processos, né? E toca bastante também a proteção desses dados, como se encontram, já que ali tem que residir, o que pode ser feito para melhor protegê-los. Por que isso é importante? Primeiro, todos os clientes hoje utilizam cloud. GCP, AWS, Azure. E aí entra o primeiro desafio, que é como é que eu trago de maneira centralizada essas informações, como é que eu controlo esses dados. Então, o primeiro ponto é identificar que eu possuo a possibilidade de fazer conexão de multicloud em um único ponto. Então, ele me permite fazer isso. E o que é mais importante? Entender dentro das minhas regiões, entender dentro das minhas conexões os ativos que estão ali. Então, a gente consegue identificar buckets dentro do GCP, ativos que foram criados ou dentro da AWS. Então, entender se foi criado um EC2, se dentro do EC2 tem um SQL, se ele tem dentro de um S3, qual é o tipo de informação que tem lá. E eu vou mapeando essas informações dentro da solução. E isso facilita não só ao DPO, mas ao time de segurança que é focado realmente no time de segurança, entender o que eu tenho dentro da minha nuvem, quais são as informações, e eu posso me conectar de maneira muito simples para iniciar o scan. Acho que tem uma coisa que muitas vezes é noticiado, vazamentos e tal, que alguns podem ter acontecido porque tinha algo na nuvem, um bucket, algo assim, mal configurado, até com dados armazenados que nem tinham clareza sobre isso, né? Então, o tema aqui é a detecção automática. Se subirem
novos sistemas na nuvem, seria detectado isso, e muita coisa a gente pode fazer ao saber que tem aquele sistema lá. E você pode simplesmente fazer a conexão e começar a fazer essa busca. Então, é importante ressaltar, multi-cloud em um único ponto. Então, a gente traz esse controle de visibilidade, e não só para IaaS, mas também para SaaS. Então, se você possui as suas aplicações e está conectando, esse é o principal, como você começa a ter esses desafios, e aqui você começa a fazer um gerenciamento em uma tela única. Aqui falando sobre política de postura, então o que eu faço, como é que eu checo, quais são os tipos de informações que eu posso ter. Eu tenho aqui os detalhes, eu tenho o escopo, então você pode definir quais são as configurações, e eu tenho as regras. Dentro dessas regras, são regras pré-definidas, ou você pode ajustar, mas é importante porque você pode visualizar não só, primeiro, a regulamentação ela já está preocupada com a LGPD, então ela tem aqui uma descrição já em português, então isso também facilita a utilização não só do time técnico, mas também do time não técnico para que você consiga explicar. Tem uma série de regras pré-prontas, novamente para todas, para multi-cloud. Você tem também a resposta que você quer dar. Então, eu posso gerar um alerta, eu posso mandar um e-mail, e eu posso fazer isso baseado numa série de hits que você pode configurar. Super simples, super tranquilo. Significa que se a gente está conectado para buscar dados pessoais sensíveis, estamos aproveitando também para checar configurações, né? Porque de repente tem dados pessoais ali, ok, mas o ativo está mal configurado, isso pode ser um risco enorme. Quem nunca viu um S3 vazar ou sair na mídia, foi descoberto um S3 com inúmeros dados. E a responsabilidade é do cliente da nuvem, né? Não é da nuvem. Então, a gente também aproveita para dentro dessas informações, se você utiliza, por exemplo, Microsoft IP e tem a parte de tagging, a gente pode fazer a integração e fazer o tagging das informações dentro das suas fontes de dados. Isso é importante porque qualquer solução que utilize tagueamento, você pode utilizar como manejo de proteção. Então, se você já criou lá as suas labels como LGPD sensível, confidencial, interno, confidencial, você viu que você pode criar regras. Por exemplo, se tiver nome, sobrenome e CPF, eu vou classificar como, sei lá, sensível. Um tipo de documento, por exemplo, tem o currículos, né, uma coisa. Tem dados pessoais lá dentro, é um arquivo de tal tipo, mas é um currículo. Versus um contrato, versus uma receita médica, versus outras coisas que são mais específicas do seu negócio. Bem, e aí, aqui na parte de resposta de política, você tem a possibilidade de utilizar outros atributos. Então, já que estamos fazendo a classificação, a gente já está identificando, baseado na sua política, criou uma política para detectar nome, sobrenome e CPF. Quero classificar como confidencial. Eu posso atualizar e colocar novas categorias, novos labels dentro do arquivo. Então, contém dados pessoais, contém dados sensíveis, qual é o tipo de dado, aí você pode utilizar isso para o seu DLP, você pode utilizar isso para o seu backup. Então, você consegue colocar esses metadados dentro do seu arquivo, uma vez que a gente faz a categorização. E aí, por fim, ainda falando sobre políticas e o poder da solução, você também tem a capacidade de mascarar os dados. Então, de maneira muito tranquila, você pode fazer essa integração, fazendo o mascaramento da informação direta na fonte. E aqui tem um ponto que é muito importante, já que a gente está falando sobre toda a capacidade de fazer detecção com os atributos, filtrar aqui pelo atributo para entender aonde ele foi identificado em todas as suas fontes de dados estruturadas. Então você tem aqui colunas, tabelas, esquemas, e a gente vai te informar onde foi identificado, mas não só isso. Quando a gente fala de dado não estruturado, eu também tenho essa capacidade. Eu consigo identificar para você a informação desse dado, o que foi identificado, onde foi identificado, a quantidade de elementos de dados. Então aqui são os dados pessoais que eu identifiquei em todas as minhas fontes não estruturadas. Aqui ele tem uma visão de o que foi classificado, o que não foi classificado, aonde ele está, quais são os atributos, detalhes sobre essa classificação. Então aqui você vai ter uma visão por todos os sistemas, quais são os tipos de atributos. Então facilita você fazer essa identificação. Toda essa visualização, então quando a gente faz o tagueamento, eu já trago aqui falando, olha,
162 arquivos baseados na sua política foram classificados como confidencial, e você pode ter essa visibilidade, onde foi encontrado esses tipos de arquivo, quais são as fontes de dados, e aqui, qual é o tipo de dado. E você tem, sem copiar, então, como a security ela não copia nenhuma informação, você vai ter sempre o atributo que foi encontrado, aonde foi encontrado, qual foi data, horário, qual foi o caminho e a classificação aplicada para aquele arquivo. Então, dentro da solução, a gente fala sobre proteção de segurança dentro de multi-cloud, porque você consegue validar toda a parte de segurança, orquestração de segurança dentro da sua solução, a parte de tagging, a parte de masking, e tudo isso voltado à titularidade. Então, todos os atributos, aqueles 140 atributos, ele é extremamente importante para te dar essa visibilidade. Ela vai buscar nas fontes de dados e te informar aonde encontramos aquele tipo de informação. Bom, como a gente viu, existe uma diversidade de dados, existem muitos sistemas, existem temas de tipos de dados, configurações, tantas coisas, né, que é difícil muitas vezes gerenciar. E soluções como essa simplificam, trazendo um painel centralizado e políticas para facilitar essa obrigatoriedade de proteção de dados pessoais. Finalizando esse tema, caso ocorra um incidente, né, uma coisa mais grave, algo que ainda esteja em avaliação, mas já sinaliza que é algo que gerou dano aos direitos do titular, algum processamento abusivo, ou talvez uma perda de dados, a NPD já se pronunciou sugerindo, né, 2 dias úteis para notificá-los. Claro que é para incidentes mais qualificados, já mais impactantes. Creio que com essa visibilidade de dados fica até mais fácil para a empresa, ou melhor dizendo, menos complexo, né, para a empresa a determinar o escopo desse vazamento, porque sabemos onde tinham os dados pessoais, ou até mesmo dentro desse sistema, desse ambiente, né, que tipo de dado pessoal estava e outros tipos de detalhes que podem ajudar bastante a delimitar melhor esse escopo e até tomar decisão sobre notificar a NPD ou até mesmo notificar o titular, que muitas vezes pode ser que seja o caso. O que nós mostramos hoje foi um pedaço extremamente importante dessa solução, focado especialmente aqui em cima, em descoberta de dados ou inteligência de dados, como a gente chama. Porque é o motor de uma solução tão ampla como essa que ajuda, seja aqui na preparação, no mapeamento dos dados pessoais e também aqui no atendimento a titulares, né, e recepcionar todos os direitos e lidar com isso, mas também proteção, visibilidade e proteção dos dados. Então, o Data Intelligence é um componente fundamental da visão de Privacy Ops da Security, que é uma solução de segurança e proteção de dados pessoais. A Security, inclusive, foi fundada por pessoas que já trabalhavam juntas em outras marcas, e especialmente o time que era da Elástica, que era de Casb, foi comprado pela Blue Coat, pela Symantec, pessoas que vieram da Palo Alto e outras marcas, e investimentos de executivos ali do Vale do Silício, dessa área de segurança e proteção de dados. E fundos de investimento né, que apostaram também na Security, marcas como a Cisco Ventures, o Workday também, que aportaram na Security, ou seja, muita agilidade, muitos recursos, muita inovação, que a gente espera hoje ter mostrado um pouquinho para vocês, e muito mais vem por aí. A solução simples de operar, né? Entramos um pouco aqui no detalhe técnico, mas muito fácil também de operar em português, localizada aqui para o Brasil e também para as questões regulatórias. E a gente finaliza por aqui, obrigado pelo interesse em nos acompanhar nessa palestra. Ficamos à disposição também, o e-mail da Security é lgpd@security.ai, tem também aqui nosso contato, ficamos à disposição para qualquer informação. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Ótimo evento. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.